Oi, pode sentar. Seja bem-vindo à sua nova casa. Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que para mim é muito sensível, que é a procrastinação. Mas a gente vai misturar o tema da procrastinação com o medo de crescer. Quando a gente é criança, normalmente a gente quer crescer, a gente quer virar adulto. Mas comigo foi diferente. Eu nunca quis crescer. Eu sempre quis ser criança. Não que eu pensasse, nossa, eu quero ser criança. Mas eu nunca pensei em ser adulta. Nossa, eu quero pagar minhas contas. Nossa, eu quero poder sair para onde eu quiser. Eu sempre gostei de ser criança, sendo muito sincera. Nunca foi algo que me incomodou muito o fato de eu não ter total liberdade sobre as minhas escolhas, porque quando a gente é criança, a gente não pode escolher muito sobre o que a gente quer e tudo mais. Então, por isso, muitas crianças falam: Nossa, eu quero ser adulta, porque aí eu vou poder ir para festinhas até tarde, e aí eu vou poder ficar até tarde mexendo no celular. Normalmente é por isso. Mas eu sempre lidei bem com essas situações, então eu nunca quis crescer. Mas infelizmente a gente não pode controlar o tempo e ele faz o que ele sempre fez desde quando o tempo é tempo, passar. E aí o tempo passa e a gente cresce. E aí que começa o problema. Quando a gente é criança, a gente tem as nossas responsabilidades, mas querendo ou não, de certa forma, a vida tá ganha. É claro que existem realidades completamente diferentes, mas no geral, a gente vai para a escola e aí faz alguma atividade extracurricular ou não faz e fica o dia inteiro brincando. A gente tem uma vida mais tranquila e, de certa forma, uma rotina mais certa. Até o ensino médio, todos os dias a gente vai para a escola e aí a gente vai encaixando algumas coisas ali. Ah, uma aulinha de inglês, uma aula de balé, vou dormir na casa de uma amiga. Só que quando a gente cresce, a vida muda completamente. Porque, para mim, até o terceiro ano do ensino médio, a gente tem uma rotina, que é ir para a escola. A partir dali, é cada um por si. E eu acho que é aí que está o problema. Porque, veja bem, até o ensino médio, você tem uma vida decidida. Surge isso de, meu Deus, qual vai ser minha profissão? O que eu vou fazer pro resto da minha vida? Tem isso, é claro. Porém, é uma inquietação que, se a gente olha para a realidade, tá bom, ainda não chegou esse momento. Então a gente consegue dar uma relaxadinha, dar uma seguradinha nos ânimos. Mas quando o ensino médio acaba, surge esse dilema de o que eu vou fazer. E eu acho que numa fuga dos compromissos, a gente acaba procrastinando. E eu vou desenvolver até chegar nesse ponto. Quando a gente precisa decidir o que a gente vai fazer de fato, tem gente que vai para a faculdade, tem gente que vai para o trabalho, tem gente que faz os dois, tem gente que fica em casa à deriva pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? E tem gente que faz tudo ao mesmo tempo que trabalha e faz faculdade, tá em casa e fica pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E isso é um pouco desesperador, na minha opinião, porque a gente acha que aos 20 anos a gente vai saber tudo da vida e eu tenho 19 e não sei de nada. E aí a gente pensa que tá bom, com 30 então tudo se resolve, mas se você rola um pouquinho o feed do seu Instagram, você vê pessoas de 27, 28, 29, 30 anos falando que ainda não sabem de fato o que elas querem. E bom, esse vídeo não é muito informativo, é mais uma conversa. Eu criei esse canal como um espaço seguro para poder sentir e falar e expor. Então eu falo aqui, mas eu também espero que vocês possam falar daí, que vocês se sintam confortáveis para falar nos comentários. Vocês têm voz e espaço aqui nesse canal. Eu só tenho 19 anos, eu não tenho resposta para absolutamente nada na vida. Esse canal aqui é uma forma de registrar o meu desenvolvimento em relação às perguntas da vida. Então, talvez daqui a uns 2 anos eu veja esse vídeo e tenha mais respostas, ou talvez eu veja esse vídeo daqui a 2 anos e tenha menos respostas ainda. Então, esse canal não é sobre engajar tentando ser o gênio coach que vai te dar todas as respostas.
é simplesmente para as pessoas que sentem demais e pensam demais, assim como eu. Mas prosseguindo, a gente vê pessoas de 30 anos ainda não sabendo de fato o que elas querem, e a gente percebe que a vida é uma loucura, a vida é uma bagunça, e muitas vezes uma rota de fuga é a procrastinação. Eu, por exemplo, estou começando a trabalhar com edição de vídeo e eu acabei de gravar os primeiros vídeos que eu vou colocar tanto no meu feed do meu Instagram quanto no meu portfólio, e eu enrolei meses para terminar o curso. Enrolei semanas para gravar os vídeos porque na realidade eu tenho medo de assumir essa responsabilidade, de lidar com pessoas, de talvez as pessoas não gostarem do meu conteúdo. E eu sei que as pessoas podem não gostar do conteúdo que eu vou entregar na edição de vídeo, e tá tudo bem, porque a gente não gosta de tudo que todos fazem. Isso não quer dizer que as pessoas são mais ou menos capacitadas, é só a nossa perspectiva acerca das pessoas. Mas isso me assusta um pouco. Então, eu acho que, pelo menos pra mim, nessa fase que eu tô vivendo, a minha procrastinação tá extremamente atrelada com esse medo de crescer. Porque, teoricamente, eu já sou uma adulta. Eu tenho 19 anos, quase fazendo 20. Então, já tenho as minhas contas, as minhas dívidas, as minhas coisas para eu poder pagar, para assumir. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo que realmente é necessário que a gente pague as nossas coisas, porque na teoria até dá pra gente depender para sempre dos nossos pais, mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Mas pra mim crescer é desesperador, ainda mais porque eu nunca quis. Eu sempre gostei de ser criança. Eu sempre gostei de fazer os meus vídeos da casa da Barbie. Já vai, já vai. Deve ser a minha amiga. E do teatrinho de Cinderela. Ai, hoje é dia de lavar a cozinha. Pelo menos não é dia de lavar o banheiro, né? Eu sempre gostei de falar na internet. Caderninho para todas as matérias, menos produção de texto. E o que eu sempre quis, lápis de cor de 48 cores. Ai, eu amo. Sempre gostei de brincar com as minhas amigas. Ih, perdeu. Batata! Que não, já errou, você falou Bora pata? na comida! Você falou pata? Depois eu falo de batata. Então, não. Eu sempre gostei de inventar histórias. Eu sempre gostei de ser criança. Eu sempre gostei de jogar jogos para meninas. E a gente se vê crescendo. E pra mim, procrastinar é uma forma de fugir das responsabilidades que estão vindo. É uma forma de, poxa, eu ainda sou criança, sabe? Porque quando a gente procrastina, normalmente a gente não tá ali na hora pensando no que a gente deve fazer. A procrastinação é uma forma de fuga, assim, pra mim, né? Não sou psicóloga, mas tenho pra mim de que a procrastinação é uma forma de fuga, pelo menos na minha realidade, olhando para as minhas circunstâncias, eu procrastino porque eu quero fugir. Gente, crescer é desesperador. É desesperador. Quando você vê o seu dinheiro acabando, você tem coisas para pagar. Gente, eu sou uma jovem senhora. A minha coluna está doendo, eu faço, inclusive neste momento. E eu também tá assim, não estando encostada, não me ajuda muito. Mas a minha coluna dói, o meu pé tá doendo. Eu tô fazendo fisioterapia na coluna e no pé. Eu preciso fazer pilates, eu preciso fazer academia e tudo isso é dinheiro. E conforme a gente vai crescendo, eu acho que vai surgindo um senso de responsabilidade que, poxa, eu não vou ficar pedindo pra minha mãe, ficar mendigando pros meus avós e tios e primos e papagaio, periquito, cachorro, ai, paga isso pra mim, paga aquilo pra mim. É bom ter sua independência financeira. É bom você poder chegar lá e fazer o seu pacote na academia e fechar o seu pacote. É bom você ver as suas necessidades e cumprir as suas demandas consigo mesma. É bom ver que tá acabando um hidratante, você vai lá e você compra. Sabe? Ah, acabou meu esfoliante. Você compra o esfoliante de melancia. É bom você ter essa autossuficiência de se bancar. Só que também é desesperador. Porque crescer é desesperador. Pelo menos pra mim. Eu acho que eu nunca fui muito treinada pra crescer, então tá sendo tudo novo. Graças a Deus eu tenho bastante apoio da minha mãe, tô fazendo terapia também, o que é muito importante, façam terapia, mas não deixa de ser desesperador, porque são muitas coisas novas, muitas responsabilidades, e eu acho que todo mundo é
um pouco esquisito. Todo mundo tem as suas questões. Eu acho que o esquisito é uma coisa que varia muito. O que é esquisito pra mim pode ser esquisito pra você, mas pode não ser esquisito pra você. Às vezes eu sou esquisita, mas você me acha super normal, porque você também é como eu. E por que que eu sendo de uma forma, eu me vejo como esquisita, mas você me vê como normal? Porque o meu parâmetro de esquisita tá em outra situação, tá em outro padrão. Então, acho que todo mundo é meio doido, todo mundo tem as suas questões, e aí todo mundo. Eu não sei o que eu queria falar. Então, todo mundo tem as suas questões, todo mundo tá vivendo a vida pela primeira vez. E a vida pode ser complicada e talvez. Eu tô usando muito a palavra desesperadora. É preocupante isso, mas é porque eu me sinto desesperada. Então, para as pessoas, elas lidam de forma diferente. Tem gente que sonha em ser adulto desde sempre. Minha antiga psicóloga me disse que ela sempre quis ser adulta. Então, ela tem que pagar as contas dela, ela tem que fazer as coisas dela, mas ela faz feliz, entendeu? Ela vai trabalhar e tá tudo bem, porque ela sempre quis crescer. Então, as preocupações dela, os medos, os anseios são outros. Já eu nunca quis crescer. Então, esses são os meus medos. Então, cada um vive o seu medo, cada um vive os seus BOs, cada um vive os seus problemas. E eu acho que uma forma universal de fuga é a procrastinação. Eu acho que nós temos dois extremos. Ou a pessoa que se enfia no trabalho e quer fazer muitas coisas, ou a procrastinação. E eu tô nesse polo da procrastinação, que eu fujo. Eu preciso gravar um vídeo, mas eu tô com medo de gravar e ficar ruim. Então, vamos nessa situação. Tem pessoas que muito provavelmente vão. Então eu vou aqui fazer muitos e muitos roteiros, eu vou refazer esse roteiro 15 vezes, e eu vou jogar no chat GPT pra ver se tá bom, e aí eu vou falar com uma amiga pra ver se tá bom, e aí eu vou rever o meu roteiro, e aí eu vou gravar um vídeo mentalmente, e aí já tem outras que, tá bom, então primeiro eu vou ver um vídeo no YouTube, porque eu tô cansada agora. Aí tá bom, então eu vou lavar logo a louça. Aí, tá, então eu acho que eu vou lavar o cabelo, porque o meu cabelo tá sujo, tá? Não tá com um cheiro bom e eu vou fazer minha unha. E aí vai enrolando, 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 enrolando. E eu acho que os dois extremos são perigosos porque as duas coisas paralisam. E paralisar é um problema. Tanto quem revê demais quanto quem adia demais paralisa e deixa as coisas pra depois. E eu acho que isso de deixar as coisas pra depois é o problema. Às vezes a pessoa que ao invés de procrastinar faz muito, ela acaba não adiando alguma coisa em si, mas ela adia o pensamento a respeito das coisas. Então, crescer é uma loucura, é muito doido. E eu tô tentando descobrir como fazer isso. E mais uma vez esse canal é pra isso. É como se fosse um relato da minha vida e dos meus questionamentos e dos meus porquês para tentar entender o que é a vida. E mesmo não entendendo, deixar aqui registrado os meus questionamentos. O meu foco não vai ser. Obviamente a gente quer crescer, mas o meu foco não é viralizar e, nossa, ser uma bombada. Que se acontecer, que bom. Mas eu realmente prezo e priorizo uma comunidade aqui no YouTube que compartilha com verdade, até uma certa vulnerabilidade o que sente. Porque é até um vídeo que eu quero fazer sobre a geração TikTok, porque a gente vive uma vida muito rápida, de consumos rápidos, de trends rápidas. E, por exemplo, um look hoje é babado, todo mundo usa, e aí depois todo mundo se esquece. Uma coisa que é super falada. Ai, meu Deus, fulano brigou com fulano, disse que vai bater e nananana. Daqui a pouco isso tudo morre. Então a gente vive essa geração muito imediata, que é uma coisa muito preocupante. Então eu criei esse canal até para me forçar a pensar, porque a procrastinação para mim é uma roda de fuga, então eu procrastino até mesmo os meus próprios pensamentos.
e também para que as pessoas que realmente querem se desvincular um pouquinho desse consumo rápido, desse fast food cultural, para que consigam processar mais as informações e pensar mais. Esse daqui é realmente instigando o raciocínio, não. Meu Deus, eu quero ser um gênio da matemática, que pelo menos quando falo raciocínio eu já penso logo nisso. Não, é o raciocínio no sentido de, poxa, eu consigo ver um vídeo de 10 minutos que tem início, meio e fim. Caramba, eu consigo ler um livro de 200 páginas sem ficar, ai meu Deus, que saco. Nossa, que saco. Eu consigo ver uma aula que eu acho um saco, mas é necessária para mim. Isso, inclusive, é uma autocrítica. Dependendo do livro, eu enrolo horrores para terminar de ler. Dependendo da aula, que eu faço alguns cursos online, nossa, eu fico, ai meu Deus do céu, eu não vou conseguir terminar isso. E fico enrolando, dou pause e vou para uma rede social e aí paro e ando pela casa. Então, esse canal tem esse objetivo. Eu acho que esse vídeo não trouxe nenhuma resposta de nada, só mais questionamentos. Mas uma coisa que eu aprendi no meu ensino médio com a minha professora de artes foi que, às vezes, são os questionamentos e as perguntas que trazem as melhores coisas para a nossa vida. Porque a gente quer coisas muito imediatas, a gente quer respostas, a gente quer soluções. Agora a gente não pega mais para ler a bula de um remédio. A gente joga no chat GPT o que a gente tem que fazer, por exemplo. E questionar é uma das formas mais incríveis de crescer, de se desenvolver, de aprender. Então, esse canal é isso. Talvez esse devesse ter sido o primeiro vídeo, mas esse vídeo não tem roteiro, eu simplesmente estou falando que tá vindo da minha cabecita. Talvez ele fique um pouco confuso, eu que lute na edição, mas é isso. É um espaço seguro pra gente falar, pra ouvir o outro, pra se ouvir. É óbvio que eu quero uma comunidade grande de pessoas, mas mais do que isso, eu quero pessoas reais. Porque não é um canal de entretenimento por si só. E que você vai ver o ahaha, que diversão, e você vai ver o próximo vídeo. Não, é um canal que você vai parar e você vai pensar e você vai refletir um pouco. Eu acho que a reflexão é muito importante para nossa vida. Então, enfim, eu nunca quis crescer, eu nunca quis ser gente grande e eu acho que a procrastinação para muitas pessoas é essa fuga. Às vezes você já tá na faculdade, mas você procrastina pensar se é isso mesmo que você quer. E sempre que você precisa fazer isso, você vai ver um vídeo, você vai ver um filme, você vai pintar alguma coisa, você vai se distrair. Às vezes você tá, sei lá, ganhando muito bem, mas você não tá feliz, porque você não sabe se é isso mesmo que você quer pro resto da sua vida. E aí você vai fazendo várias compras compulsivas e você gasta muito dinheiro e você vai para várias festas e para vários lugares para tentar esquecer essa sua dúvida. E eu acho que para mim essa relação entre nunca ter desejado crescer ou estar tendo uma crise no meio do crescimento e a procrastinação, ela é uma válvula de escape para esse gigante questionamento da vida, para esse gigante, não necessariamente um questionamento, mas para essa grande incógnita que é crescer. Às vezes, fugir é o que o nosso cérebro busca para não ter que lidar com essa realidade do crescimento, com essa realidade da vida adulta, com essa realidade do que é real, do que não é performático, do que é a vida simplesmente acontecendo. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você se sentir confortável, pode comentar aqui que eu quero muito te ouvir. Compartilha com aquela pessoa que também sente demais e também pensa demais. E muito obrigada por ter ficado até o final. Beijo!